As advertências das Escrituras para o povo de Deus são de forma hipotética, ou seja, todas essas advertências não servem efetivamente para a cristandade, ou para os filhos de Deus, ou para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Será que o Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai deram advertências ao seu povo, à sua igreja, a pessoas, pelo mero fato de ser hipotética, porque aquilo nunca aconteceria e que aquilo não teria possibilidade nenhuma de acontecer conforme as advertências? Será que é mesmo isso? Eu tenho lido literaturas evangélicas que têm tido esse tipo de interpretação das advertências que estão dentro das Escrituras, né? Isso tem me preocupado bastante, porque eu tenho visto muitas pessoas negligenciarem as advertências baseados no simples fato delas serem hipotéticas e de forma nenhuma vão acontecer com a cristandade. E é sobre esse tipo de comportamento e esse tipo de literatura que eu estou fazendo este vídeo aqui, para mostrar para os irmãos que essas advertências são reais, são verdadeiras, e que nós temos que ter atenção sobre elas e falar sobre elas e vigiar para que elas não aconteçam em nós, tá certo? Porque são advertências, são do próprio Deus, um Deus aonde não há mentira, não há engano, mas verdades, e que é luz para o nosso andar, na nossa caminhada cristã, ok? Então eu quero ler aqui, antes disso, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 27 em diante, que vai dizer assim, o apóstolo Paulo dizendo, né? Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, que vos constituiu bispo para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, a palavra da graça, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O apóstolo Paulo aqui, ele já tinha uma preocupação de pessoas, pastores e teólogos, que após a sua morte se levantariam e começariam a ensinar aquilo que contraria a própria Escritura. E colocariam as suas verdades acima das Escrituras. Ok? Então é nessa perspectiva que nós temos que ver, entender e levar a sério aquilo que as Escrituras estão falando. Prova disso que as Escrituras e as advertências que nelas contêm não são hipotéticas, e que são para mim e para você, e que se nós negligenciarmos tais advertências, cairemos e seremos condenados pela nossa desobediência, porque elas não são hipotéticas, e não há mentira em Deus, e não é engano naquilo que Ele fala e que Ele nos ordena, e que Ele mostra e revela o que devemos fazer, e aquilo que nos afasta do Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Deus Pai. E é sobre essas advertências que nós temos que levar em consideração e não permitir que estes teólogos, que esses entendimentos teológicos sobreponha aquilo que as Escrituras estão falando. Então eu vou mostrar dentro das Escrituras que as advertências que estão ali realmente são para o povo de Deus, para o corpo de Cristo, e que elas não são hipotéticas em momento nenhum. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15,
a 17. Isso, Gênesis, capítulo 2, 15 a 17. É muito importante a gente estar acompanhando dentro das Escrituras para a gente ver a seriedade dessas advertências e que Deus não colocou advertências ali para serem hipotéticas, e a história mostra e revela que elas são realmente verdadeiras e que aqueles que estão comprometidos com a verdade e com o rebanho e com a palavra de Deus devem tratá-las de forma verdadeiras, literais e aplicáveis ao povo de Deus, e não tratá-las como algo hipotético. Jesus, quando estava discutindo com os fariseus levaram um caso para ele, de uma mulher, e perguntou para Jesus se era lícito, né? Se era lícito o divórcio. E Jesus vira e fala que no princípio da criação não foi assim. Jesus remete ao princípio para mostrar a eles a condição estabelecida por Deus e a forma que Deus criou no princípio e que ela deveria ser seguida, porque no princípio tudo era perfeito e não havia imperfeição na criação e nas ordens e nas advertências que Deus deu ao homem antes da queda. E se o princípio, Jesus chamou o princípio para aquele tempo dele, continua sendo verdadeiro para os nossos tempos. Ou seja, o princípio está estabelecido lá e ele continua vindo no decorrer das eras. Então lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 em diante, a Bíblia vai dizer assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia em que deles comeres, certamente morrerás. Aqui é a primeira advertência de Deus para a sua criação. É a primeira advertência de Deus para a sua criação. Agora, perceba que Adão e Eva, eles não tinham o pecado dentro de si. Eles foram criados em um estado de inocência e de santidade. Eles eram perfeitos na sua criação, no seu andar, na sua santidade, no seu falar e agir com Deus. Eles eram perfeitos, eles não tinham pecado. Eles não tinham pecado. Essa advertência de Deus foi hipotética para eles? Eles eram o povo de Deus, foram criados por Deus. Foram criaturas criadas em essência por Deus. Diretamente pelas mãos de Deus. Deus pegou o barro, amassou e formou o homem, enfiou a mão na costela do homem, arrancou e formou Eva com as próprias mãos. Essa advertência aqui foi hipotética. Porque se as advertências são hipotéticas para o povo de Deus, essa advertência deveria ser hipotética para Adão. Mas não foi hipotética. Então toda vez que você escutar um teólogo, seja lá quem for, não interessa de que era que for, não importa em que momento esse teólogo está falando. Se ele disser que as advertências que estão na Bíblia são hipotéticas para a cristandade, para o povo de Deus, devem ser rejeitadas e não ensinadas dentro das igrejas para o povo evangélico, porque elas ferem diretamente aquilo que Deus estabeleceu e colocou como verdade. Vamos continuar o texto. No capítulo 3, no versículo 11, olha o que aconteceu com a advertência hipotética para a cristandade e aqueles que são de Deus. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei a não comer? Foi hipotético aqui? A advertência de Deus foi hipotética aqui para Adão? Aconteceu ou não? Adão era povo de Deus. Aconteceu ou não aconteceu? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isso? E dissesse à mulher: Porque a serpente me enganou. Agora, se eles que foram criados em um estado de santidade, de perfeição, que tinham comunhão, que falavam com Deus todos os finais da tarde, Deus vindo aqui e dando advertência para eles, foi hipotética? Você acha que as advertências
para não se rebelar contra o seu Senhor, o seu Salvador, são hipotéticas, que nunca vai acontecer com aqueles que são de Deus? Adão era de Deus aqui, ó. Adão era de Deus. Ele, e a advertência aqui não foi hipotética. Agora vamos para outra advertência que se cumpriu e também não foi hipotética. A gente vai lá em Gênesis, no capítulo 4, nós vamos ver aqui Deus falando com Caim. Será que a advertência que Deus deu para Caim era hipotética? Alguns vão dizer assim, mas Caim não era de Deus. Ué, era filho de Adão. Era filho de Adão. O próprio Deus foi falar com ele. Não foi teólogo, não foi profeta, não foi Adão, não foi ninguém. Foi o próprio Deus que foi falar com ele. E não há mentira na boca de Deus e nem engano na boca de Deus. Então diz assim, versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres não será aceito, e se não fizeres o bem, o pecado já à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Uma ordem, deve dominar. E se ele não dominar, o pecado realizará o seu desejo em Adão. Era uma advertência que Deus estava dando para Caim. Aliás, será sobre ti, para Caim. Era uma advertência que Deus estava dando para Caim. Agora olha o que a gente lê depois no versículo 8. E se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor foi lá falar com Caim de novo. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E disse ele, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, foi uma advertência hipotética para Caim? Não, foi uma advertência real, verdadeira. Verdadeira, foi real. Não foi uma advertência qualquer. Agora, vamos lá para Deuteronômios 11. Quando a gente vai lá para Deuteronômios 11, né, se você tem a sua Bíblia, pode estar acompanhando. Deuteronômios 11, no versículo 26 em diante, vai dizer assim, eis que hoje te ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprires os mandamentos do vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Será que quando o Senhor teu Deus te introduzir a terra, que vás possuí-la, então pronunciarás bênçãos no monte Gerizim e as maldições sobre o monte Ebal. Tá? Então Deus está dando aqui uma advertência para o povo escolhido. Não é qualquer povo, não é qualquer um. Não é uma nação ímpia, é para o povo escolhido, para Israel. Aquele que Deus tirou do Egito com mão forte, que escolheu e que lhe fez propriedade sua, a Israel. Deus está falando da bênção e da maldição. A bênção se cumprir os mandamentos e a maldição se não cumprir. E está falando para a sua nação eleita. Não é qualquer nação, não. Será que foi hipotético isso aqui? Será que isso daqui é hipotético? Será que segundo esses teólogos que dizem que as advertências são hipotéticas e que realmente não acontece no povo de Deus, porque eles nunca vão fazer, porque são povo de Deus. O povo de Deus não vai, é uma advertência, mas não é verdadeiro, não vai acontecer. Então vamos ver. Lá em 2 Reis, se você tiver aí sua Bíblia, lá em 2 Reis, no capítulo 17, olha o povo aqui escolhido de Deus aqui, né? No capítulo 17 vai ter o cumprimento dessa advertência. Essa advertência que foi lá em Deuteronômios, capítulo 11, versículo 26 em diante. Olha o que diz o texto sagrado. Capítulo 17, versículo 6 para frente, vai dizer assim, no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala, em Abor, junto do rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, e nos reis de Israel,
E eles fizeram, e serviram os ídolos dos quais o Senhor dissera, não fareis essas coisas. Deuteronômio 11. E o Senhor advertiu a Israel a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos dos seus maus caminhos e guardai-vos os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que te ordenei a vossos pais, e vos enviei pelo ministério dos meus servos profetas, porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua servidez, como a servidez de seus pais, que não creram no Senhor Deus. A advertência aqui foi hipotética. Rapaz, não se brinca com Deus. As advertências de Deus são para os seus povos. A advertência de Deus são para as suas criaturas. Deus não está no trono brincando com as pessoas. Eu fico perplexo quando eu pego obras e literaturas de pessoas que se dizem que são evangélicas e cristãs, e até são, mas que simplesmente relativizam as advertências das Escrituras, achando que elas nunca vão chegar ao povo de Deus. Isso nós estamos falando do Antigo Testamento, sobre Israel, nação eleita, escolhida por Deus. Não foi por homem, não foi por teólogo, foi por Deus. Nós estamos falando de Adão, que foi criado, Adão e Eva criado no estado perfeito por Deus, e que teve advertências também, e que não foi hipotética. Assim como a de Israel, não foi hipotética. Assim como a de Caim, não foi hipotética. Isso no Antigo Testamento. Ah, José, mas no Novo Testamento? Vamos ver o que tem no Novo Testamento? Vamos ver se esses teólogos estão ensinando em conformidade com a palavra de Deus? Então vamos ver. Vamos lá para Romanos, no capítulo 11. Olha que interessante aqui. Romanos, no capítulo 11... lá para Romanos, capítulo 11, Romanos 11, 21 a 24, né? Romanos 11, 21 a 24, vai dizer assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Que é a ti também que ele está dizendo aqui? É que é os teólogos hipotéticos? O Paulo está falando aqui com os cristãos de Roma. Para quem que Paulo está falando aqui? Hein? Que não poupe a ti também. Quem é esse a ti também que Paulo está falando aqui? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, as duas coisas. Ah, as duas coisas. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade e de outra maneira, também tu serás cortado. Você acha que é brincadeira? Israel não foi cortado? O que aconteceu com Israel aqui? Paulo fala se eles foram cortados ou não. Será que é hipotético isso aqui? Será que o que aconteceu com Paulo foi hipotético? Fica aí nas conversas desses teólogos aí, que fica falando que, não, irmão, não, as advertências das Escrituras são hipotéticas para o povo de Deus, porque o povo... Vai nessa conversa fresca aí. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando a verdade que está canonizada. Que as literaturas teológicas são boas e importantes para o nosso crescimento espiritual, não tenho dúvida, eu tenho materiais, leio elas, mas se elas não estiverem em conformidade com a verdade absoluta das Escrituras, devem ser rejeitadas. Não caia nessa conversa fiada. As advertências de Deus são verdadeiras, porque Deus fala a verdade e não há mentira na boca de Deus e nem engano naquilo que ele fala. Aí ele continua. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para torná-los a enxertar. Será que essa advertência aqui, essa promessa aqui é hipotética? Né? Agora vamos ver o que Pedro fala em segunda carta de Pedro. Vamos lá para Pedro, né? Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 20 até o 22. Olha o que Pedro vai falar aqui, ó. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes pior o último estado do que o primeiro. Olha isso.
porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se dos santos mandamentos que lhe fora... É o quê? Eles desviaram-se? Mas não é hipotético? Tem que ser hipotético. Porque alguém que não está firmado na verdade, ele não pode se desviar dela, porque ele nunca esteve firmado na verdade. Ele nunca esteve firmado na verdade. Uma pessoa que não está na rodovia e está numa rua rural, ela não está na rodovia, ela não tem como sair da rodovia se ela está numa estrada rural. Agora, quem está numa rodovia, ele pode sair dela e pegar outra rota, porque ele está na rodovia. Então a advertência não é hipotética, ela é real, ela é verdadeira. Ela é verdadeira e muitos têm caído e saído pelo caminho e se tornado poços sem água, porque têm acreditado que essas advertências são hipotéticas e nada vai acontecer com eles. Vai nessa conversa de Satanás furada aí, essas heresias, porque é heresia isso daí. Isso é heresia. A Bíblia não ensina dessa forma. E aí ele vai dizer aqui, deste modo, sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Irmãos, fiquem com a palavra de Deus. Fiquem com a palavra de Deus. Não caia nessa conversa fiada de que as advertências de Deus são hipotéticas para o povo de Deus. A Bíblia comprova e mostra claramente que se o povo de Deus não der ouvido à palavra do Senhor e às advertências do Senhor, eles serão cortados. O que é ser cortado? Não é o galho que está caído, porque quem está caído já está caído. Mas é aquele que está na árvore, cortado, é removido. E removidos são aqueles que estão. Então, meu irmão, não caia nessa conversa fiada e furada. Veja o que Paulo fala lá em Atos, no capítulo 20, que a gente leu aqui, que iam se introduzir pessoas que não estariam comprometidas com a verdade. Que verdade? A verdade deles? Não, a própria palavra de Deus. Nenhuma teologia pode sobrepor o que está nas Escrituras. E se fizer isso, deve ser rejeitado. Deus abençoe, que você fique firme nos caminhos do Senhor. Não é com a nossa força que nós vamos vencer, mas é com a força do Espírito Santo de Deus, com a força do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com o nosso Pai Celestial. E que temos que ter em mente que as advertências que estão dentro das Escrituras são verdades absolutas e são para nós e não são hipotéticas, porque o próprio Deus revela que não são. Não são, são verdadeiras e é para o seu povo e é para que cumpramos, porque é luz e lâmpada para os nossos olhos. E não vamos entrar nesse barco furado, que é um barco furado que está arrebatando muitas pessoas e levando à negligência da fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.